Varizes dos membros inferiores. Você por acaso tem ou conhece alguém que tem esse tipo de problema? Sabe como ela se forma? Sabe qual é o tratamento? E as complicações? Sabe o que acontece? Não? Então vem comigo e vamos juntos desvendar mais esse assunto. Olá, para você que é novo no canal, meu nome é Vinícius, eu sou médico, cirurgião geral e cirurgião oncológico e hoje eu vou falar um pouquinho sobre varizes dos membros inferiores. Então, se você ainda não é inscrito, já chega se inscrevendo e ativando o sininho de notificação. Toda quinta-feira às 19 horas são liberados vídeos sobre medicina para você. E aí, vamos para o assunto? Para falar um pouquinho desse problema de varizes dos membros inferiores, vale a pena rapidamente explicar como é que funciona a fisiologia da drenagem venosa da perna. O sangue que chega na perna através do coração, ele retorna para o coração através de um sistema chamado sistema venoso. O sistema venoso, ele é composto por pequenos canaizinhos com o nome de veias. Essas veias, elas são envolvidas por musculatura. No caso da perna, principalmente a musculatura da panturrilha. Ela, quando contrai a musculatura, acaba comprimindo essas veias, empurrando o sangue novamente para o coração, contra a gravidade. Essas veias das pernas, elas apresentam uma característica bem especial. Elas têm pequenas válvulas unidirecionais. O que significa? Quando o sangue sobe em direção ao coração, essas válvulas se fecham, impedindo que ele reflua através da força da gravidade. Quando você tem um problema, por qualquer coisa que tenha acontecido a essas válvulas, elas ficam incompetentes, ou seja, o sangue é empurrado para cima, mas elas não conseguem represar o sangue. Ele acaba voltando e ele fica parado nas veias das pernas. Esse sangue represado acaba causando uma pressão muito grande na parede das veias, fazendo com que elas dilatem e causando as famosas veias varicosas, que são nada mais são do que as veias dilatadas e tortuosas. Inclusive, dependendo da pressão na parede dessas veias, pode vir inclusive a rompê-las. Agora, por que acontecem as varizes? Bem, estima-se que 50% da população mundial vai apresentar algum problema venoso durante a vida e que 10 a 20% da população vai apresentar sintoma decorrente desse problema venoso. As causas podem ser diversas, dentre elas, idade avançada, histórico familiar de doença venosa, ficar em pé por períodos muito longos, tabagismo, obesidade, uso de anticoncepcional oral e até a gravidez. Quando os estudos falam que 50% da população mundial apresenta algum tipo de alteração venosa, eles estão incluindo as várias alterações venosas que podem apresentar, dentro de uma escala que varia de 0 a 6, sendo que o 0 é o menos grave e o 6 é o mais grave. A grande maioria da população se encontra dentro da classificação até 2, que são aqueles pacientes que apresentam apenas alterações vasculares pequenas, os famosos vasinhos, que causam só alteração estética. Agora, os pacientes que apresentam realmente algum sintoma da doença vão estar, na grande maioria das vezes, dentro da escala número 3 para cima, que não só apresentarão a alteração estética, mas também apresentarão vários sintomas que podem diminuir muito a qualidade de vida do paciente. Tá, e quais são esses sintomas que o paciente pode apresentar? Esses sintomas variam conforme a classificação das varizes. Tratando-se de pequenos vasinhos, quer dizer, aquele até o grau 2, os pacientes podem até não apresentar sintomas, só realmente alteração estética. Só que mesmo sendo só alteração estética, esses vasinhos já demonstram um certo grau de insuficiência venosa, que merece investigação e tratamento para que a coisa não venha a evoluir. E existem, infelizmente, aqueles pacientes que não se preocupam com a parte estética e, por fim, acabam negligenciando esse sinal, esses vasinhos, e não fazem a investigação adequada e, consequentemente, não programam um tratamento para isso e a doença vem a evoluir no futuro. Agora, com a evolução da doença, os pacientes podem começar a apresentar vários sintomas, dentre eles inchaço nas pernas, cansaço nas pernas, alteração da coloração da pele e até problema de úlceras com possibilidade de sangramento importante. Agora, eu consigo ver um vaso bem grande, tortuoso, dilatado na minha perna. Me parece óbvio que eu tenho um problema de varizes. Posso ir direto para a cirurgia? Olha, na verdade não. O ideal é que o paciente seja submetido a um exame com o nome de ecodoppler dos membros inferiores. Esse ecodoppler consegue estudar todos os vasos, todas as veias da perna e mapear quais são as veias defeituosas, com problema de insuficiência e que merecem o devido tratamento. E quais são os tratamentos disponíveis para a pessoa que tem esse problema venoso de varizes? Bem, a primeira coisa a se saber é como fazer para a doença não evoluir. Sabe-se que o estrago feito não dá para ser revertido, ou seja, a veia que está insuficiente vai permanecer assim, até que haja um tratamento que faça com que ela seja excluída e não volte a ser o que era antes, porque isso não tem como fazer. Entretanto,
Aquelas veias que nesse momento estão boas podem vir a ficar ruins no futuro se não tratadas corretamente. Aquela velha história, nada é tão ruim que não possa piorar. Para evitar esse tipo de evolução desfavorável, existem várias medidas que podem ser tomadas. Dentre elas, o uso de medicamentos, o uso de meias elásticas, que por sinal os pacientes detestam, principalmente quando está calor, colocar as pernas para cima quando estiver sentado, sempre a nível acima do coração, para ajudar o retorno do sangue das pernas para o coração, não ficar muito tempo de pé e também fazer exercícios quando estiver sentado de mexer a panturrilha, para ajudar a bombear o sangue para o coração. Como medida de tratamento, depende do grau em que se encontra a insuficiência venosa do paciente. Ele pode variar desde a utilização de espuma, de laser, para fechar aqueles pequenos vasinhos, até procedimentos cirúrgicos, onde existe a necessidade de retirar aqueles grandes vasos tortuosos da perna. O tratamento cirúrgico, do qual envolve internação hospitalar, normalmente ele é direcionado para aqueles pacientes que apresentam aqueles vasos, aquelas veias muito tortuosas, e que envolve a necessidade de retirar não só os vasos grandes, mas também aquela famosa veia, a veia safena, que fica na parte medial toda da perna, aquela que você provavelmente já deve ter ouvido falar a respeito de cirurgia cardíaca, as famosas pontes de safena, essa mesmo. O procedimento é realizado na grande maioria das vezes através da raquianestesia, que é uma anestesia nas costas, a qual não permite que o paciente, durante o procedimento cirúrgico, sinta ou mova as pernas. Além disso, uma medicação na veia para que ele venha a dormir durante o procedimento. O tempo de cirurgia depende principalmente da quantidade de veia a se retirar e pode variar normalmente entre 30 minutos a algumas horas. Já o tempo de recuperação para uma cirurgia como essa demora em torno de uns 15 dias. É um tempo bem maior e considerável do que o procedimento ambulatorial, que provavelmente em 3 a 4 dias o paciente já vai estar apto para seguir as atividades normais. Normalmente é um procedimento visto como de pequeno porte e de baixo risco, onde o paciente pode ser operado e ser liberado no mesmo dia, no fim da tarde, ou pode permanecer por um dia no hospital, desde que não ocorra nenhum problema durante a internação. O tratamento que será proposto dependerá da conversa que você vai ter com seu cirurgião vascular de confiança. O mais importante é o tratamento precoce. Então, qualquer problema relacionado a vasinhos, a parte estética e ou algum sintoma clínico que foi dito nesse vídeo, procure a ajuda do seu vascular de confiança o mais rápido possível. Eu fico por aqui, um beijo no coração. Tem varizes? Procure um cirurgião vascular. E tchau.